Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um estudo aqui especial no Desvendando as Profecias dos Últimos Dias. Me chamo Isaías, seu professor, e digo que é com muita alegria que estou aqui com esses estudos que são preparados aí com muito carinho para você, viu? Então, nós estamos aqui no nosso quinto estudo do primeiro módulo, e você tem uma série aí de 3 módulos. Lembrando que ao final deste curso, você vai receber um certificado, então é importante que você visualize as aulas, você marque como concluído, se quiser deixe seu comentário, suas dúvidas, fique à vontade. O importante é você participar e estudar a palavra de Deus e compreender o que Deus tem revelado aí para você, para mim, para todos nós. Tudo bem? Você viu aí, nós tivemos aí um período com pausas, tivemos 2 semanas, que estávamos numa passeata lá na Paraíba, realizando 2 passeatas sobre a volta de Jesus. É até um tema especial que Deus nos deu a oportunidade de trabalharmos lá, nesta arrancada missionária, e está aí disponível na plataforma para você acessar e inspirar em seu coração e dar esperança aí nesse grande dia da volta de Jesus. É com muita alegria que nós trazemos aqui esse conteúdo deste grande acontecimento que, creio eu, vai ocorrer em breve. Bom, então vamos para a nossa aula de hoje? Tá preparado aí? Vamos começar com uma oração, tá bom? É sempre importante. Vamos abrir a palavra de Deus e o Espírito Santo é quem nos dá toda a direção. Vamos lá então. Senhor nosso Deus, Espírito Santo, te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos dá de abrirmos mais uma vez a tua palavra. Pedimos a tua direção, que o Senhor venha falar, Senhor, diretamente ao nosso coração, à nossa vida, Senhor. Que possamos seguir os teus caminhos conforme o Senhor tem para nós. Obrigado por tudo, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos então para a nossa aula de hoje. Pegue a sua Bíblia, né? Se quiser pegar uma anotação, uma caneta, fique à vontade, tá bom? Lembrando que essas aulas sempre vão estar disponíveis aqui na plataforma, tá bom? Para você acessar quantas vezes você quiser. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo e a gente vai se comunicando, tá bom? Então vamos para o nosso tema de hoje. O tema de hoje é o tempo de angústia e o selamento. Você já ouviu falar nesses 2 temas? Pois é o tema de hoje, que a gente vai trabalhar, tá bom? O tempo de angústia é referido como um tempo de grande tribulação que vai ocorrer sobre a terra. Tribulação e sofrimento, que vai ocorrer momentos antes da volta de Jesus. Já o selamento é um momento que vai ocorrer na terra justamente para proteger os servos de Deus desse tempo de tribulação que vai ocorrer. Vai selar, e os selados vão ser guardados, protegidos. Tudo bem? E para a gente ter como nosso primeiro texto, vamos lá em Apocalipse, capítulo 7, do verso 1 a 3. Esse primeiro texto, já vamos falar sobre o selamento. Primeiro é o selamento, os servos de Deus serão selados, e aí o tempo de angústia virá, e os servos de Deus estarão já protegidos, tá bom? Olha o que está escrito. É João tendo uma visão. Ele descreveu esta visão assim: e depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas testas os servos do nosso Deus. Muito bem. Você viu aí? Nós temos os anjos segurando os ventos, os 4 ventos da terra, significando todos os pontos da terra, todos os lugares da terra, o planeta Terra. E aí esses ventos, enquanto estão seguros, é como se a Terra estivesse sendo protegida de algo que vai vir sobre ela. Alguma destruição que possa danificar a Terra, o mar,
Você viu aí, né? As árvores, e aí temos aí então algo que vai acontecer de dano sobre a terra. Mas o texto fala assim, olha, não solte os ventos, até que seja selado nas testas os servos do nosso Deus. Então, para que os ventos sejam soltos, vai haver um selamento, e esse selamento ocorrendo, solta-se os ventos, então quem tiver selado vai ser protegido. Tudo bem até aqui? Nós vamos entender nos próximos textos mais informações, tá bom? Por enquanto, vamos chegar nesse ponto que vai haver um selamento e esse selamento protege os servos de Deus do tempo que vai sobrevir sobre a terra. Bom, vamos ver o que é o selamento. Nós temos dois textos que nos falam sobre isso. É Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14, que diz assim, Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Então nós temos o selamento com o Espírito Santo. Tudo bem? Vamos para o próximo texto. Ezequiel, capítulo 20, verso 20. Abra lá sua Bíblia, o livro de Ezequiel, capítulo 20, verso 20, que diz assim: E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então, nós temos aqui um texto também que fala do sábado, como um selamento. É um sinal que vai ser colocado. Nós vimos lá em Ezequiel, nós vimos lá em Apocalipse que esse selo é colocado aonde? Na testa. E testa, você sabe, ele tem um símbolo aí de decisão. A testa é isso, a decisão. Você decide, né? Você decide o que vai fazer. Então, se você decide com o sábado, é como se você estivesse recebendo o selo. Isso vai ter um momento que vai acontecer, que cada um de nós vamos ter que decidir. Eu vou explicar melhor esse contexto do sábado, o que significa isso. Nós temos o sábado como um dos mandamentos, né? Ao todo, são 10 mandamentos lá que Deus estipulou, colocou para nós, em 2 tábuas de pedra. E o próprio Deus escreveu com o seu dedo. É verdade. Deus escreveu com o seu dedo os mandamentos, os 10. E no centro desses 10 mandamentos, nós temos o quarto, o único dos 10, que traz 3 informações valiosíssimas, informações que não tem nenhum outro mandamento, essas 3 juntas, tá bom? Nós temos o quarto mandamento, falando quem é o legislador, quem trouxe a lei. Nós temos a informação qual é o cargo que esse legislador ocupa e nós temos qual é o domínio dele. Essas 3 informações nós temos no quarto mandamento. Então, o quarto mandamento diz assim, ó, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, o teu Deus. Primeiro ponto. O 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Então já declara ali quem é o legislador, Deus. E aí começa a falar, né? Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha. Por quê? Porque em 6 dias criou Deus os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Olha, em 6 dias criou. Então o cargo dele é criador. O cargo do legislador é criador. E o domínio dele? Ele criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então tá aí as 3 informações especiais incluídas no quarto mandamento. E se tira esse quarto mandamento, se fala que não é mais para guardar, é como se tirasse, né? Quem é que criou a lei? Não fala em outro mandamento quem criou a lei. Com essas 3 informações juntas, entende? Não fala qual é o cargo que ele ocupa, os outros mandamentos. E não fala qual é o domínio dele. Entende o que está acontecendo hoje? Então, se tira esse quarto mandamento, é como se tirasse, né? Quem é o dono da lei? Quem colocou ela para nós? Tudo bem até aqui? E é este o sábado que Deus quer colocar de sinal entre seu povo, para identificar quem faz parte do povo de Deus.
quem pertence a Deus. Então, conforme a gente guarda o mandamento do sábado, a gente já está sendo preparados para sermos selados. Ninguém ainda foi selado, tá bom? Ninguém ainda recebeu um selo de Deus na testa. Mas vai ter um momento em que os ventos vão ser soltos, antes vai ter selamento e quem tiver selado vai ser protegido. Vamos prosseguir mais informações sobre isso? Bom, então nós temos aí o selamento com o Espírito Santo, que identifica o crente como pertencente a Deus, enquanto o selamento com o sábado é uma expressão visível dessa identidade e lealdade. É como se você aceitasse o sábado e dizendo assim, olha, eu sou leal a Deus, eu aceito o que Ele tem para mim. E aí você tem ali o Espírito Santo também te preparando nesse percurso para a redenção, para a salvação em Cristo Jesus. Nós vimos lá em Efésios, falando sobre isso. Tudo bem até aqui? Então vamos avançar aqui no tema. E aí nós vamos entrar então no tempo de angústia propriamente dito. Vamos lá para Daniel. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, verso 1. Olha o que diz. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então, todo aquele que for achado escrito no livro vai ser livrado do tempo de angústia que sobrevirá na terra. E Miguel vai se levantar em favor desses para salvá-los, para guardá-los, protegê-los. Então, nós temos aqui uma outra característica, aqueles que vão ser protegidos. Eles vão estar selados com o Espírito Santo, vão estar selados com o sábado, e o nome deles vai estar escrito no livro de registros que tem no céu. E falando em os livros de registros, nós vamos ter uma aula específica sobre esse tema, tá bom? Os livros de registros que tem no céu nos módulos seguintes. Por enquanto, nós vamos entender esses pontos que falam aí sobre a característica, o que vai acontecer com esses que vão ser protegidos, selados com o Espírito, com o sábado, e vão ter os seus nomes escritos no livro da vida. Eu já dei aqui a informação, é o livro da vida. Nós vamos ter mais informações nos demais livros, tá bom? Bom, nós vamos prosseguindo então com uma descrição dada por Jesus sobre esse tempo de angústia. Mateus 24, verso 21. Diz assim: Porquanto haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então, aqui Jesus falando do tempo de angústia, diz que nunca houve tempo de angústia como aquele que haverá. Próximo texto diz assim, está lá em Jeremias. Vamos ver a descrição do tempo de angústia dada agora por Jeremias, que foi inspirado por Deus para trazer essa informação para nós. Jeremias capítulo 30, verso 7. Olha o que ele diz. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. Bem, quem foi Jacó? Jacó, ele era irmão de Esaú, e os dois eram filhos de Isaac. Isaac já estava bem velhinho, e já praticamente não enxergava, e aí ele tinha que dar uma bênção para o seu filho primogênito, que era Esaú. E o que aconteceu? Jacó se disfarçou de Esaú, e foi até o pai, se passou por Esaú, e recebeu a bênção que não era dele. Esaú, sabendo, foi para tirar satisfações com Jacó, só que Jacó já tinha fugido, ficou com medo, e aí fugiu. E o irmão ficou muito irado. Passou-se muito tempo. Em resumo da história, você pode encontrá-la em Gênesis capítulo 27, capítulo 32 e capítulo 33. Você vai ver lá os detalhes. Mas, em resumo, eu vou trazer em especial o capítulo 32, no verso 7. Vai lá para Gênesis, capítulo 32, no verso 7. Diz assim: Jacó, ele tinha ficado longe do seu irmão, longe da família, longe do lar.
por isso que ele fez, né? Pela situação que ocorreu, ele ter roubado a primogenitura do seu irmão. Então ele fugiu. E ele ficou um tempo, mas depois ele precisou voltar. E nessa volta, o verso 7 diz assim, ó. Então Jacó temeu muito e angustiou-se. Olha a angústia de Jacó aqui. E repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, em 2 bandos. Verso 8. Porque dizia, se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Olha a situação. Jacó estava muito temeroso. Disse mais Jacó, Deus de meu pai, Abraão, e Deus de meu pai, Isaque, o Senhor me disseste, torna-te a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Então Deus fez uma aliança com Jacó, falou, volta, vou fazer uma aliança com você, volta lá. Só que nessa volta ele ainda se angustiou, porque ele tinha feito mal contra o seu irmão. E se o seu irmão viesse e quisesse se vingar e matá-lo? Aí ele ficou preocupado, ele dividiu o seu povo em 2 bandos, porque se um for ferido, o outro vai escapar. E olha lá no verso 22 agora, o que Jacó fez? E levantando-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E o verso 27 diz assim, e disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Por fim, o verso 29 diz assim, e Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Interessante esse texto porque este homem que apareceu ali para Jacó é um ser do céu, que veio do céu. E colocou a mão em Jacó ali. Imagine a situação, Jacó com aquela angústia, orando ali no val do Jaboque, e aquela a oração, e de repente alguém toca nele. Ele estava com medo que o irmão dele o atacasse. Então ele já de repente pensou ali que era o irmão e começou uma luta, corpo a corpo. E aí ele percebeu que não era um ser humano, era um ser divino. Tanto que ele falou, não vou te deixar ir se não me abençoares. E aí o ser divino perguntou assim para ele, qual que é o teu nome? Interessante isso. Porque quando Jacó se encontrou com o seu pai, para se passar por Esaú, Isaac perguntou, qual que é o seu nome? Você é o meu filho, Esaú? Falou, sim, sou Esaú. E ali a mesma pergunta foi feita. Quer dizer, que Jacó enganou. O pecado dele foi engano. E ali ele se defrontou com o seu pecado. Qual que é o seu nome? Aí Jacó respondeu, sou eu, Jacó. E ali o nome dele foi mudado. De enganador para Israel, que ali tem o significado do povo de Deus. Povo de Deus. Então você percebe o que vai acontecer no tempo de angústia? No tempo de angústia, nós vamos ser defrontados com o nosso passado, os nossos erros. Por isso que é importante hoje nós colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus, pedimos perdão por todos os nossos pecados, para que naquele momento de luta, de angústia, a gente tenha o nosso coração ali, que está em dia com Deus. Por isso que é importante essa busca da palavra de Deus, essa entrega do nosso coração a Ele, porque vai ser um tempo de angústia que vai ter. É um tempo de angústia qual Jacó teve. E outro detalhe, vai ser algo ainda mais profundo, que nunca houve. O exemplo de Jacó é só para a gente ter uma ideia, mas vai ser mais ainda. Por isso, amado e amada, nós precisamos ter uma experiência cristã hoje. Porque essa experiência que vai nos capacitar para aquilo que a gente vai passar. Então nós precisamos entregar nossa vida a Deus. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos buscar a palavra de Deus, guardar os seus mandamentos. Estarmos ligados com Deus dia após dia, que Ele vai nos guiar no caminho certo. E nós vamos chegar em um momento em que vamos ser defrontados.
entre observar a lei de Deus ou observar a lei dos homens. E detalhe, a lei dos homens vai se chocar com a lei de Deus. E o que vamos fazer? Olha só o que está escrito. Lá em 2 Timóteo 3, verso 12. Eu quero ler esse texto com você, para você perceber aqui o que vai acontecer com o povo de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão o quê? Perseguições, porque vão estar contrários à lei dos homens, entende? E essa lei dos homens vai estar contrária à lei de Deus. Então você segue uma ou segue a outra. E como Pedro diz, né, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então os fiéis de Deus que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. E agora, como são chamados esses fiéis que sofrem perseguições? Está lá em Mateus, capítulo 5, verso 10 a 12. Está escrito assim, na minha versão, olha. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes são os fiéis que são perseguidos, eles são chamados como bem-aventurados, felizes. Diz lá o verso 11, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Verso 12, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Agora vai lá para Lucas. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versos 22 e 23. Aqui está escrito. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, porque assim faziam seus pais aos profetas. Vê aí, felizes são esses que sofrem. Como assim, né? Parece até algo contraditório. Como ser feliz alguém que é perseguido, acusado falsamente, é odiado, é rejeitado? Como esses são tidos como bem-aventurados, como felizes? A resposta está lá em Romanos. Romanos capítulo 8. Imagine você sofrer tudo isso e ainda ser chamado, ser considerado como feliz. Como que é isso? Veja lá, Romanos capítulo 8, verso 35 em diante. Diz assim, aqui, ó, Romanos 8, verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem é? É a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, por que esses que são perseguidos são felizes? Porque esses que sofrem mentiras, acusações, sofrem danos, né? Porque esses são tidos como felizes? Porque nada pode separá-los do amor de Deus. Eles têm um relacionamento com Deus tão forte que a perseguição não importa. Eles estão relacionados com Deus, eles estão ligados com o seu Deus. Eles estão selados, eles estão protegidos. E ainda que morra, eles serão salvos. Deus os ressuscitará através da volta de Jesus nas nuvens do céu. Amém por isso? Amados, essa é a nossa grande esperança. Nós temos aí um tempo de angústia como nunca houve.
está à porta, pelo que nós temos percebido, muitos já estão sofrendo perseguições hoje. Tem locais, países que não aceitam cristãos, que as pessoas infelizmente são mortas, é triste isso, são perseguidos. Eles são felizes, por quê? Porque a pátria deles não é aqui. Deus os protege do mal, de morrer eternamente, entende? Eles vão ser ressuscitados. E nesse tempo de angústia que nós passaremos, nós vamos também ser protegidos nesse sentido, protegidos da morte eterna. Porque ainda que a gente morra, a gente vai ser ressuscitado e seremos levados para o céu. Então nós temos aqui perseguições. Então vamos passar por um teste, um tipo de teste, entende? É um teste de fé para os santos. Só que Deus promete estar com os seus servos, que são, eu já disse aqui, bem-aventurados, são felizes, Deus é o seu protetor, nada pode separá-los do amor de Cristo, e é essa ligação, amados, que torna a gente com toda a esperança, preparados aí para receber Jesus nas nuvens do céu, quer vivo ou quer descansando no quarto de dormir. Porque a morte é apenas um sono para quem morre em Cristo Jesus. Sabe, amado, nós estamos terminando aqui a aula de hoje, uma aula toda especial aí, preparada aí para todos nós, para deixar claro para nós que no mundo, Jesus diz, teremos aflições. Não é só porque nós buscamos a palavra de Deus, estamos aqui, que a gente não vai ter problemas. Vamos ter. A diferença é que a gente vai estar alicerçado na palavra de Deus e vamos estar sendo guiados por Deus. E sendo guiados por Deus, o que quer que aconteça é permissão de Deus. E Deus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós estamos aqui encerrando mais uma aula com esse pensamento. O que quer que seja que aconteça conosco, é importante sempre a gente buscar a palavra de Deus e se prepararmos para sermos selados. E esse selamento envolve decisão. A decisão que eu tomo hoje, ela me prepara para a decisão que eu vou tomar logo mais à frente. E essa decisão mais à frente me prepara para a decisão mais à frente ainda. E no futuro, e nos momentos antes da volta de Jesus, nesse momento de angústia, que eu vou estar preparado. E vou estar alicerçado na palavra de Deus. E não vai ter nada, nem ninguém que tire esse sinal que vamos receber, essa proteção do céu. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar nessa jornada. Vou pedir aqui, mais uma vez, você e eu, possamos fechar os olhos para falarmos com o nosso Senhor. Senhor Deus, te agradeço por mais essa aula que tivemos aqui, Senhor. Louvado seja o teu nome. Que essa aula possa ter um significado profundo na vida de cada pessoa que está aqui acompanhando, que o Senhor possa nos abençoar grandemente e nos direcionar a sua palavra, Senhor, para que a gente não venha a ser enganados. Que a gente possa, Pai, cada dia tomar nossa decisão ao seu lado e sermos selados com o teu Santo Espírito, que a gente possa entender mais essa questão do sábado, Pai, o dia especial que o Senhor colocou para nós, guardarmos, santificarmos esse dia, separarmos de todos os outros dias, Pai, como um dia especial para te louvar, te adorar e também ajudar o nosso próximo, o nosso semelhante. É claro, Senhor, que tudo isso precisamos fazer nos outros dias, mas como temos essas atividades que o Senhor nos ajuda a termos, como estudos, trabalhos, o Senhor separou um dia só para nós, o Senhor e o próximo. Obrigado por tudo, Senhor. Dá-nos a tua bênção, a tua direção. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você grandemente e te espero na próxima aula. Até lá.